Capítulo 2. Dos divertimentos públicos. Artigo 37. Divertimentos públicos, para efeito desta lei, são os que se realizarem nas vias públicas, ou em recintos fechados de livre acesso ao público. Artigo 38. Nenhum divertimento público poderá ser realizado sem licença do município de Uberlândia, que será concedida de acordo com critérios estabelecidos em lei específica, que dispõe sobre concessão de licença para realização de eventos e demais legislações pertinentes. Parágrafo 1º. A licença para funcionamento de qualquer casa de diversão somente será concedida após cumpridas as exigências referentes à localização, construção, higiene do edifício e vistoria do Corpo de Bombeiros e vigilância sanitária. Parágrafo 2º. A exigência do caput do artigo não atinge as reuniões de qualquer natureza sem convites ou entradas pagas, realizadas por clubes ou entidades profissionais e beneficentes, em suas sedes ou em residências. Artigo 39. Em todas as casas de diversões públicas, serão observadas as seguintes disposições para funcionamento. Inciso 1º. Tanto as salas de entrada, como as de espetáculo serão mantidas limpas. Inciso 2º. As portas e corredores para o exterior conservar-se-ão sempre livres de grades, móveis ou quaisquer objetos, que possam dificultar a retirada rápida, em caso de emergência. Inciso 3º. Todas as portas de saída, inclusive as de emergência, serão encimadas pela inscrição saída, legível à distância e luminosa de forma suave, quando se apagarem as luzes da sala, e abrir-se-ão de dentro para fora. Inciso 4º. Os aparelhos destinados à renovação do ar, deverão ser conservados e mantidos em perfeito funcionamento. Inciso 5º. Haverá instalações sanitárias independentes para homens e mulheres, dotadas de exaustores, quando não houver ventilação natural. Inciso 6º. Serão tomadas todas as precauções necessárias para evitar incêndios, sendo obrigatória a adoção de extintores de fogo em locais visíveis, e de fácil acesso, e em perfeito estado de funcionamento. Inciso 7º. Possuirão bebedouros automáticos de água filtrada em perfeito estado de funcionamento, higienização dos reservatórios de água semestral. Inciso 8º. Durante os espetáculos dever-se-á conservar as portas abertas, tanto as internas como as externas, vedadas apenas com cortinas, quando internas. Inciso 9º. Deverão ter suas dependências dedetizadas anualmente quando se fizer necessário, e o comprovante afixado em local visível pelo público. Inciso 10. O mobiliário será mantido em perfeito estado de conservação. Inciso 11. Exibição de vídeos de conteúdo informativo acerca dos procedimentos a serem tomados em casos de emergências, antes do início e durante shows, ou quaisquer apresentações. Inciso 12. Fixação na entrada principal, nos banheiros, bares e outros locais visíveis, à planta baixa de cada pavimento do imóvel. Inciso 13. Instalação de sinalização com luzes e sinais luminosos fosforescentes nas paredes e nos pisos, indicativos das saídas de emergência. Inciso 14. Instalação de aparelhos de sinalização sonoros, visando facilitar a localização das áreas de escape. Inciso 15. Instalação de detectores de metais na entrada. As pessoas que negarem a passar pelo detector serão impedidas de entrarem, exceto os policiais, e as que apresentarem comprovantes de serem usuárias de marca-passo, prótese ou similar. Parágrafo 1º. A obrigatoriedade constante do inciso 11 deste artigo dar-se-á, para os eventos que concentrem mais de 100 pessoas, nos demais casos, será facultativo. Parágrafo 2º.
Os vídeos deverão ser exibidos antes do início do show e 2 horas após o início. Parágrafo 3º. Os vídeos informativos terão duração mínima de 2 e máxima de 5 minutos, e versarão sobre as medidas que deverão ser tomadas em casos de emergência, contendo obrigatoriamente a estrutura da casa noturna e a localização das saídas de emergência. Artigo 40. Fica vedado o fornecimento, ou a venda de quaisquer espécies de embalagens de vidro para bebidas aos usuários nos ginásios, estádios e demais aglomerações populares em área pública. Artigo 41. Para funcionamento de cinemas, além das exigências estabelecidas no artigo anterior, serão ainda observadas as seguintes disposições. Inciso 1º. Os aparelhos de projeção ficarão em cabine de fácil saída, construídas de materiais incombustíveis. Inciso 2º. No interior das cabinas, não poderá existir maior número de películas do que o necessário às sessões de cada dia, e, ainda assim, deverão ser depositadas em recipiente especial, incombustível, hermeticamente fechado, que não seja aberto por mais tempo que o indispensável ao serviço. Inciso 3º. Deverão ser mantidos extintores de incêndio especiais conforme a legislação pertinente em vigor. Artigo 42. Nas casas de espetáculos de sessões consecutivas, que não tiverem exaustores suficientes, deverá, entre a saída e a entrada dos espectadores, decorrer período de tempo suficiente para efeito de renovação de ar. Artigo 43. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos poderá: Inciso 1º. Suspender a licença para eventos aos promotores de diversões públicas, que deixem de cumprir as normas legais e regulamentares dos eventos. Inciso 2º. Negar licença para eventos aos promotores de diversões públicas que não comprovem, prévia e efetivamente, idoneidade moral e capacidade financeira, para responderem por eventuais prejuízos causados aos espectadores e aos bens públicos, ou particulares, em decorrência de culpa ou dolo. Artigo 44. A armação de circos, boliches, tobogãs, tanques aquáticos, acampamentos ou parques de diversões, ou congêneres, poderá ser permitida em locais previamente determinados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Parágrafo 1º. A autorização de funcionamento dos estabelecimentos, de que trata este artigo, não será por prazo superior a 30 dias, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte. Parágrafo 2º. A renovação da autorização poderá ser concedida, por mais 30 dias. Parágrafo 3º. Ao conceder autorização, poderá a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos estabelecer as restrições necessárias, no sentido de assegurar a ordem, a segurança dos divertimentos e o sossego da vizinhança. Artigo 45. Os circos, parques de diversões e parques infantis, embora autorizados, só poderão ser franqueados ao público depois de vistoriados em todas as suas instalações, pelas autoridades competentes, visando principalmente a segurança do público em geral. Artigo 45. Os parques infantis situados nos estabelecimentos privados devem ser construídos e mantidos em atendimento às normas de segurança e manutenção determinadas na NBR 16.071, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou de outra norma, que vier a sucedê-la. Parágrafo 1º. São abrangidos por esta lei todos os estabelecimentos privados, que mantiverem em suas instalações parques infantis, entre eles, escolas, creches, restaurantes, bufetes infantis, shopping centers, condomínios, hotéis e outros espaços coletivos similares. Parágrafo 2º. Os responsáveis pela administração dos estabelecimentos que possuírem parques infantis, devem providenciar a vistoria anual destas áreas. Parágrafo 3º.
As vistorias devem ser realizadas por engenheiro legalmente habilitado, o qual deve elaborar um laudo técnico, certificando a regularidade do local, ou indicando as correções a serem apontadas. Parágrafo 4º. Na hipótese do laudo técnico constatar correções, estas devem ser providenciadas em até 30 dias após a emissão do laudo, sob pena de interdição do parque. Parágrafo 5º. Além da vistoria de que trata o parágrafo 3º, os responsáveis pela administração de áreas coletivas, ou dos estabelecimentos, devem providenciar uma manutenção preventiva dos parques infantis, a qual deve ocorrer com periodicidade mínima semestral, e deve abranger os seguintes serviços mínimos. Inciso 1º. Revisão de parafusos e outros elementos de fixação, com o aperto de peças soltas, e a troca daquelas que apresentarem defeitos. Inciso 2º. Revisão e reforço dos pontos de solda em brinquedos metálicos. Inciso 3º. Revisão e conserto dos encaixes em brinquedos construídos de madeira. Inciso 4º. Lixamento e pintura. Artigo 46. Para permitir a armação de circos, barracas e tobogãs, tanques aquáticos e similares em logradouros públicos, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos poderá exigir um depósito em dinheiro de um valor entre R$ 350 a R$ 2.000 como garantia de despesas com a eventual limpeza e reconstrução do logradouro. Parágrafo 1º. O limite do depósito não isenta os responsáveis de cobrir a diferença entre os custos dos prejuízos para o poder público e a quantia estipulada como depósito, se esta não for suficiente para cobrir os danos. Parágrafo 2º. O depósito será restituído integralmente, se não houver necessidade de limpeza especial ou reparos, e a restituição deverá ocorrer no prazo máximo de 10 dias após a vistoria do local por funcionário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Parágrafo 3º. No caso da necessidade de reparos, serão deduzidas da quantia depositada as despesas feitas com os serviços. Artigo 47. Em todas as casas de diversões, circos ou salas de espetáculo, os programas anunciados deverão ser integralmente executados, não podendo o espetáculo iniciar-se em hora diversa da marcada. Parágrafo 1º. Em caso de modificação do programa, horário ou de suspensão do espetáculo, o empresário devolverá, aos espectadores que assim o preferirem, o preço integral das entradas, em prazo não superior a 48 horas. Parágrafo 2º. As disposições do presente artigo aplicam-se, inclusive, às competições, eventos e shows em que exijam o pagamento de entradas. Artigo 48. Os bilhetes da entrada não poderão ser vendidos por preço superior ao anunciado, e em número excedente à lotação do teatro, estádio, ginásio, cinema, circo ou salas de espetáculo. Parágrafo 1º. As bilheterias deverão estar abertas com antecedência mínima de 2 horas, antes do início do evento. Parágrafo 2º. Para os eventos promovidos em locais de grande concentração de público, os portões deverão estar abertos com antecedência mínima de 1 hora, antes do horário fixado para o início do espetáculo. Artigo 49. Não serão fornecidas licenças para a realização de jogos ou diversões ruidosas em locais compreendidos em áreas formadas por um raio de 200 metros, de hospitais, casas de saúde, maternidades e clínicas, ressalvado o disposto no artigo 53. Artigo 50. Em todas as casas de diversões, circos ou locais de espetáculo, deverão ser reservados lugares para as autoridades policiais e municipais encarregadas da fiscalização. Artigo 51. Nos estabelecimentos de diversões noturnas, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos terá sempre em vista o sossego, o decoro e a segurança da população. Parágrafo único.
Fica proibida a utilização de pirotecnia e pirofagia nos estabelecimentos indicados no caput, com exceção daqueles que tenham ambientes externos, sendo permitida a utilização de pirotecnia e pirofagia, desde que observadas as normas de segurança. Artigo 52. Os promotores de divertimentos públicos, de efeito competitivo, que demandam o uso de veículos ou qualquer outro meio de transporte pelas vias públicas, deverão apresentar, para aprovação da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, os planos, regulamentos e itinerários, bem como comprovar idoneidade financeira, para responder por eventuais danos causados por eles, ou participantes, aos bens públicos, ou particulares. Artigo 53. Para localização e funcionamento de casas de jogos eletrônicos, serão observadas as exigências estabelecidas nesta lei e os dispositivos pertinentes fixados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Para a renovação de alvará de funcionamento de casas de jogos eletrônicos, além das exigências estabelecidas nesta lei, pode ser exigida também a manifestação da Justiça da Infância e da Juventude, dispondo sobre a definição da frequência de menores no respectivo estabelecimento. Artigo 54. Na infração de qualquer dispositivo deste capítulo, será imposta a multa correspondente ao valor R$ 85,71 a R$ 821,56, aplicando-se a multa em dobro na reincidência específica, seguindo-se a apreensão de bens, interdição, cassação de licença de funcionamento e proibição de transacionar com as repartições municipais, conforme o caso.